No Enem de 2011, nós temos uma questão que trata sobre os índios. Um texto de Viena que fala o seguinte: a experiência de 300 anos tem feito a aspereza é um meio errado para domesticar os índios. Parece, pois, que brandura e afago são os meios que nos restam. Perdoar-lhes são alguns excessos, de que, sem dúvida, seria causar a sua barbaridade e logo aptos que o falta de lei. Os habitantes da América são menos sanguinários do que os negros da África, mais mansos, tratáveis e hospitais. Texto de Viena, 1969. O enunciado dessa questão diz o seguinte: o escritor português Luís Viana escreveu no século XVIII sobre tema recorrente para os homens da sua época. Seu posicionamento emerge de que contexto em que? De um contexto em que aqui nós temos um texto de Viena, que vai tratar sobre os índios e também como eles deveriam ser tratados pelos portugueses em decorrência dos negros africanos, pois para eles os negros africanos eram mais sanguinários e os ferozes, o que impedia uma boa convivência entre os portugueses e os negros africanos. Mas os índios, estes, não existe uma leitura de seu tipo, como se fosse uma folha em branco. E essa folha em branco poderia ser escrita do jeito que os portugueses quisessem. Para isso, bastava somente eles terem a brandura e o afago, que fariam com que os índios se tornassem domesticados. Eles poderiam ser utilizados pela fé, por exemplo. E com isso daí, a domesticação dos índios serviria unicamente para adequá-los ao trabalho compulsório dos brancos. Isso nos leva à premissa da resposta. É o que se pede dentro das prerrogativas de resposta. Nós temos a letra A que diz: o nativo indígena, estereotipado como um papel em branco, deveria adequar-se ao mundo do trabalho compulsório, como eu acabei de falar. Então, aí já está a resposta que deve ser marcada. Mas mesmo assim, vamos entender as outras, por que não? A escravidão do indígena apresentou-se como alternativa de mão de obra assalariada para a lavoura açucareira. Ela foi sempre mão escrava. A escravidão do negro passa a ser substituída pela indígena sob a alegação de que os primeiros serem selvagens. Inverso. Primeiro tentaram escravizar os índios e depois trouxeram o negro, justamente porque os índios, ao serem conhecedores dos locais onde estavam sendo escravizados, eles tinham mais rapidez e mais facilidade de fugirem, enquanto que o negro estava em outros locais que não o conhecia e por isso ficava mais difícil a sua escapada, Na letra D, o índio, pela sua condição de ingenuidade, representava uma possibilidade de mão de obra nas indústrias. Século XVI, XVIII, ainda não temos a indústria no Brasil. A abolição da escravatura abriu uma lacuna na cadeia produtiva, exigindo dessa forma o trabalho do nativo. Não vai abrir uma lacuna, vai ser preenchido por aquele que melhor se adequa, sendo que o índio era considerado preguiçoso, por consequência de não querer trabalhar compulsoriamente. Já o negro africano, esse trabalhava mesmo sem sua vontade. Por isso, a alternativa A é a que devemos marcar como sendo a alternativa correta em relação a esse questionamento.